Falar sobre arte é sempre muito difícil, porque é um processo que não tem uma definição única, né? Depende tanto de questões epistemológicas como da área de atuação ou de formação que a pessoa que é artista ou é um espectador da arte, né? Ela perpassa por esse lugar, né? A partir da minha formação como psicóloga e atuando como professora, eu consigo pensar a arte com duas definições, mas que não são excludentes, né? Ao contrário, eu penso que elas são complementares. Primeiro, de pensar a arte como uma forma de conhecimento produzido tipicamente por nós, né? Pela humanidade. Por que uma forma de conhecimento? Por que eu entendo que a arte é uma forma de conhecimento? Porque ela revela, de uma forma bastante particular, elementos que constituem a nossa realidade, né? A forma como vivemos, né? Como compreendemos, mesmo que seja na perspectiva do artista, né? E aí, pensar a arte como forma de conhecimento traz dois aspectos que, no campo da psicologia, é bastante importante, que é pensarmos a relação da objetividade e da subjetividade, né? Inclusive, pensarmos na ciência como forma de conhecimento, essa relação da objetividade e da subjetividade, ela se traz bastante presente, né? Quando, por exemplo, há uma certa compreensão, né, de que a ciência ela precisa ser objetiva e eliminar toda a subjetividade, a ideia da ciência ser neutra, né, para garantir que ela seja verdadeira, né? Particularmente compreendo que a ciência ela tem o seu caráter subjetivo, mas essa tensão da objetividade e da subjetividade, na ciência há um predomínio da objetividade, e eu penso que na arte há um predomínio da subjetividade, né? Mas há uma objetividade presente. Em que sentido? Quando o artista, independente do tipo de produção que ele vai fazer, né, seja da literatura, do cinema, do teatro, da dança, né, ele parte de elementos da realidade, uma realidade objetiva, né, mas que perpassa pelo filtro dele, como ele compreende esta realidade, né? Talvez, né, por esse aspecto, né, o elemento da arte, né, nessa tensão da objetividade e subjetividade, né, é a subjetividade que se sobressai mais, né? Mas dependendo da formação do artista, dependendo da finalidade da arte, né, daquele produto, quando ele produz algo, né, qual é a finalidade dele, pode ter elementos bastante objetivos, né? Eu vou trazer um exemplo, né? Quando o Picasso ele produz o Guernica, é uma visão subjetiva, bastante particular dele, sobre a Guerra Espanhola. Mas há elementos bastante objetivos sobre o que é a guerra, qualquer tipo de guerra, e o horror que ela traz para as vítimas dela, né? Ao mesmo tempo, como é que ele estava percebendo este horror numa situação particular que era a guerra que o país dele estava vivenciando. E nós podemos identificar isso, né, na literatura, né, quando Dostoiévski, por exemplo, vai trazer no Crime e Castigo, né? A angústia de alguém que comete um crime e todo o processo de conscientização desse personagem, né? A partir de valores ético-morais que eram dele, mas ao mesmo tempo constitutivos de uma dada realidade, né? Há elementos objetivos, né? Do que é cometer um crime num dado momento histórico e como é que aquele personagem vivencia esse processo de conscientização deste ato, né? Então, aí é algo muito subjetivo, muito singular, a partir de uma objetividade, né? Então, eu penso que a arte, ela tem esta tensão que torna ela bastante interessante, né? Especialmente se pensarmos produção mais clássica da arte, né? Que são quase que produções, vamos dizer assim, atemporais, né? Que mesmo sendo produzidas num determinado momento histórico, ela ainda tem um significado, né? Bastante intenso
em outros momentos históricos, né? Como esses dois exemplos que eu dei, né? Crime e castigo ainda nos impacta, né? Ou impacta algumas pessoas. Mesmo tendo sido produzida há décadas, né, numa outra cultura, numa outra forma de vivenciar a realidade, mas de alguma forma ela ainda nos impacta, né? A produção do Pablo Picasso, né? A própria produção, né? Se pensarmos na produção brasileira, todo o movimento modernista, né? E o que significou naquele momento histórico, né? De uma valorização da arte brasileira. Então, tinha uma intencionalidade bastante objetiva, né, de que provocou um movimento da própria arte aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, trouxe impressões subjetivas dos artistas. Como é que eles estavam entendendo este movimento e essa necessidade de ruptura, né? Não só do ponto de vista técnico, mas também, né, da produção da arte, mas também do ponto de vista mais amplo, né, que transcende a arte, né, que é a própria realidade. Então, essa tensão da objetividade e da subjetividade, né, eu penso que faz com que a arte ela seja um conhecimento bastante peculiar e que é extremamente importante e necessário ser apropriado. Mas, ao mesmo tempo, e talvez até pela arte, ela ter essa dimensão com predomínio mais subjetivo em relação à sua produção, eu gosto também de entender a arte, né, como, e aí não é uma expressão minha, é uma definição minha, é uma definição de um autor da psicologia que eu gosto muito, que é o russo Vygotsky, que ele vai entender que a arte é a técnica social dos sentimentos, né? Então, justamente por ter essa dimensão subjetiva, né, que é sentimento, quando nós pensamos em subjetividade, nós estamos pensando em sentimentos, em emoções, em como, né, a pessoa ela percebe, como é que ela está interpretando, né, subjetivamente esta realidade. Há uma técnica de produção disso, né? Quando penso numa produção artística, né, que ela está vinculada a um determinado momento histórico, a um determinado movimento, né, mesmo um tipo de produção, né, há uma técnica por trás, né, em que eu olho uma dança, por exemplo, e eu consigo classificá-la como uma dança contemporânea ou uma dança clássica, né? Então, há uma técnica por trás que traz elementos da objetividade. A técnica ela tem uma questão objetiva que faz com que as obras elas sejam classificadas num grupo ou no outro, ou num momento histórico ou no outro, ao mesmo tempo que traz essa subjetividade quando eu tenho que traduzir aquilo que eu estou sentindo e pensando, e aí do ponto de vista inclusive emocional, de uma forma bastante objetiva, né? Então daí a ideia da técnica social dos sentimentos, né? Então, eu penso que compreender a arte nessas duas dimensões, né, enquanto uma técnica social dos sentimentos, que por si só já traz a questão da objetividade e da subjetividade, e enquanto conhecimento, né, traz toda a potencialidade que a arte tem, tanto no seu processo de produção, né, de pensar no artista que produz a arte, como no espectador da arte, né? Aquele que vai se apropriar dela e que pode tanto se apropriar como produzir, mas de pensar naquele que muito mais se apropria da arte do que a produz, né? O que torna ela um elemento extremamente importante e que deve ser acessível e apropriado, né, pelo maior número de pessoas, né? Educação, assim como a arte é algo muito difícil de definir, né, de uma forma única, né? Mas de uma forma bem geral, eu entendo a educação como processo de formação humana, né? Em que sentido? Nós, quando nascemos, nós nascemos pertencentes a uma espécie, que é a espécie humana, mas isso não nos garante termos toda a potencialidade que a espécie contém, né? A potencialidade, ela só vai se efetivar, né? Trazendo até um pouco Aristóteles, trazendo da potência à ação, né? Ela só se torna ação, fato, quando nós estamos inseridos em uma realidade que foi humanamente construída, né? Ou seja, culturalmente construída,
para que possamos nos apropriar desses conteúdos, desses elementos culturalmente construídos e nos tornamos humanos, né? Então, nós saímos de uma condição de ser puramente membro da espécie humana para nos tornarmos efetivamente humanos, né? Seres humanos. E este processo de transformação é um processo educativo, né? É a educação que nos possibilita isso. E aí, claro, eu estou pensando a educação numa perspectiva muito mais ampla, né? E nós podemos pensar em diferentes formas que esse processo de formação humana se efetiva, né? Então, há um processo de formação humana, há um processo educacional na relação que nós temos com os nossos familiares, por exemplo, né? A relação cotidiana e o quanto, né? Desde bebês nós vamos nos apropriando disso que muitas vezes é ao que há de mais elementar para nós, né, da descoberta de um instrumento, de um talher, para que serve o talher e como utilizar esse talher, né, entendendo ele como uma produção tipicamente humana, a pensarmos nas produções humanas mais elaboradas. E aí, até pelo lugar da psicologia e da teoria psicológica que eu adoto, né, que orienta o meu trabalho como psicóloga e como docente, é a apropriação do que há de mais elaborado na produção humana, que vai me possibilitar que eu desenvolva ao máximo as possibilidades humanas que me são dadas, né? Eu vou trazer um exemplo. A imaginação, ela é uma possibilidade que ela está biologicamente dada no cérebro, ela se situa no cérebro, mas ela não se desenvolve de uma forma espontânea. Eu preciso possibilitar que as pessoas tenham acesso à realidade de uma forma geral, a diferentes elementos da realidade, para isso ser conteúdos da minha imaginação e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu desenvolvimento, né? Eu não consigo pensar a imaginação dissociada de outros processos psicológicos, como a percepção, como a memória, como o próprio pensamento, né? É extremamente comum, né, principalmente em aulas, né, quando eu vou trabalhar com professor, futuros professores, e eu vou falar da imaginação, eu sempre pergunto quem que eles acham que tem maior capacidade imaginativa, se o adulto ou uma criança. E é quase que unânime responderem que é a criança, né? E aí nós temos, né, dois problemas, podemos ter dois problemas, né? A minha pergunta é sempre maior capacidade imaginativa, né? E a capacidade imaginativa, ela é muito maior nos adultos do que na criança, né? Por quê? Porque do ponto de vista do desenvolvimento do psiquismo, do sistema psicológico, o sistema psicológico do adulto é infinitamente mais elaborado, né, mais organizado que o da criança. E se a imaginação ela não trabalha de uma forma isolada dos outros processos psíquicos, né, e eu trouxe percepção, memória e pensamento, né, fora todos os outros processos psíquicos que são importantes, é óbvio que a capacidade perceptiva do adulto, as formas de pensar do adulto são muito mais elaboradas que o que da criança, né? O conjunto de elementos que o adulto se apropriou e aprendeu ao longo da sua vida é muito maior do que o da criança, né? Por outro lado, por que aparentemente podemos imaginar ou podemos achar que a criança ela tem uma maior capacidade imaginativa, né? Ao longo do nosso processo de educação, e muitas vezes a escola ela tem um papel bastante negativo neste processo, nós somos cerceados a imaginar, né? Ou nós somos cerceados a ter um tipo de criação, né? Nós somos muito mais estimulados a ter uma imaginação reprodutora do que uma imaginação criativa, né? Criar algo novo. Há um incentivo para que a criança utilize a imaginação, né? Então, faça um desenho. Eu posso até dar um tema para a criança desenhar. Aí ela desenha e muitas vezes quando ela entrega, né, para quem pediu, vem os cerceamentos, né? Então ela fez um desenho de uma árvore, mas ela pintou os galhos da árvore de roxo, mas não se pinta a árvore
uma cor roxa, a árvore é verde. Então eu falo, olha, seu desenho tá bonito, mas a árvore não é roxa, ela é verde, né? Então há uma ideia de uma padronização, né? De como eu posso imaginar, ao mesmo tempo que há um desconhecimento, porque existem folhas roxas em alguns tipos de plantas, né? O sol nunca pode ser azul, o sol tem que ser amarelo, alaranjado, mas nunca azul, né? E quando a criança ela coloca o azul, por que, que ela colocou o azul? O que está por trás disso, né? Mas quando o artista coloca o sol azul, tudo bem, ele é o artista, né? Então nós olhamos de uma outra forma, né? Então há no nosso processo de formação, né, muitas vezes um cerceamento, né, ou uma formação para que a imaginação ela seja desenvolvida ou ela seja expressa de uma determinada forma e geralmente dentro de formas já padronizadas, né, que é socialmente aceito. E que, né, por esse exemplo que pode parecer muito bobo, né, de não posso desenhar, né, não posso colorir uma árvore de marrom ou de roxo, tem que ser sempre, as folhas têm que ser sempre verde. Isso nós podemos ir pensando em diferentes situações ao longo do processo de formação do indivíduo, né? Então, que principalmente na criança nós vemos isso muito no brincar, né? Então, quando ela vai brincar do faz de conta, né? Apesar dela tentar se aproximar ao máximo da realidade, que é uma das funções muitas vezes do brincar, né? Mas esse fantástico é permitido, mas é permitido também até uma certa idade. Né? Uma criança que com 10 anos de idade ela está muito mais nesse mundo fantástico, né? Muito mais na fantasia, muitas vezes, inclusive, chamam os psicólogos para avaliar se não tem algum problema por trás, porque ela está fantasiando demais, quando ela deveria ter um pensamento, né, mais próximo da objetividade, né, dessa racionalidade técnica, muitas vezes, né? Então, e aí eu já estou trazendo um pouco, né, a importância da arte no processo de formação, de educação do indivíduo, né? A arte, ela tem a potencialidade de promover, né, de intensificar o processo de desenvolvimento das emoções, processo de desenvolvimento do próprio pensamento, do processo de desenvolvimento da imaginação, né? Ao mesmo tempo que a arte ela precisa dos elementos da realidade das outras formas de conhecimento, né? É, é, a filosofia é extremamente importante no processo de criação, a ciência é um processo extremamente importante no processo de criação artística, né? Então, eu penso que o processo de formação humana ela deve ser constituída pelas diferentes formas de conhecimento, né? Conhecimento artístico, justamente pelas suas particularidades e singularidades, o conhecimento científico, por conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, né? Então, esses diferentes tipos de conhecimento são extremamente importantes nesta formação do humano, né? Nós podemos pensar que esta formação ela pode se dar em diferentes espaços ou em diferentes instituições na nossa sociedade. Quando pensamos a escola, né, e aí pensando um pouco no meu lugar enquanto professora, formando professores, né, eu penso, né, penso de uma forma talvez mais privilegiada a escola e a família, né, e a família talvez pela minha formação em psicologia, né, mas pensando na escola, a escola ela necessita priorizar como, né, conhecimentos que ela vai tornar acessível para aqueles que a frequentam, a ciência, a filosofia e a arte. Por quê? Porque essas três formas de conhecimento, na nossa sociedade, como ela está organizada e estruturada neste momento, não há outro lugar que as pessoas podem ter acesso. É na escola. Salvo a família ter um processo de formação, né, ela ter uma educação, né, e educação entendendo como esse processo de formação, que possibilite que ela forneça esses conteúdos para a criança, a família que não tem, ela não vai conseguir ofertar isso. Então, é a escola que precisa ofertar. Né? O conhecimento religioso,
há instituição específica para isso, né? Que são as instituições religiosas, de uma forma geral. O conhecimento de senso comum faz parte do cotidiano né, de todos nós, né? Não só da criança, faz parte do cotidiano de todos nós. Mas a escola, né, e eu penso que a arte, a filosofia e a ciência, elas têm como característica de levar o indivíduo a refletir sobre algo que não está imediatamente perceptível, que o conhecimento de senso comum me possibilita, né? Eu olho um, uma tela, isso é uma tela de computador, mas compreender o que é esta tela, como é que ela foi produzida, qual é a finalidade, a intencionalidade dela, toda a questão técnica, é o conhecimento científico que vai me possibilitar isso. Pensar em produzir arte a partir desta tela ou utilizando a tela, por exemplo, pensar o cinema, né? E toda a produção do cinema que nós, enquanto arte, nós contemplamos por meio de uma tela, né? Quem produz pensando nesse elemento artístico a partir da tela, né? Então todo conhecimento técnico que é importante, é a ciência que está possibilitando isso, né? E ao mesmo tempo a arte precisa se apropriar dela, né? E que não é imediatamente perceptível. A arte, mesmo que ela revele uma forma subjetiva do artista de compreender a realidade, muitas vezes há uma necessidade de um movimento do pensamento daquele espectador para tentar compreender o que está por trás daquela linguagem, né, daquele conjunto de signos que o artista colocou ali e que muitas vezes não é imediatamente perceptível, né, ele está na entrelinhas, seja num texto literário, seja num texto cinematográfico, né, numa imagem, né, nas diferentes formas, né. Então eu penso que a educação, ela é este processo de formação e pensar num processo que é desejável e almejado, né, por todos nós enquanto sociedade, pensar que este processo educativo ele necessita, é fundamental que ele ocorra a partir do que há de mais elaborado na cultura humana. Né? E aí, nesse sentido, eu coloco a arte como um dos conteúdos que é mais elaborado, uma produção mais elaborada produzida pelo humano e que necessita ser acessível, necessita compor o processo de formação humana. Né? Daí, né, eu penso que a arte e a educação deveriam ter uma relação indissociável, né, para que o humano se torne cada vez mais humano.